Querido, graça e paz da parte de nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A você, o meu tributo, a minha gratidão por estar conosco para participarmos de mais uma aula na teologia sistemática. Hoje uma aula aberta para que tenhamos acesso e divulgação da mesma. Eu quero contar com o seu auxílio, com a sua ajuda, que você compartilhe o conteúdo desta aula com o máximo de amigos, irmãos em Cristo, pessoas da qual você tem apreço, para que elas também possam conhecer o Verbo para todos. Nós queremos louvar a Deus, porque estamos agora adentrando na nossa terceira matéria do curso Teologia Sistemática, à distância, 100% digital. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a sua fronte e falarmos com Deus. Amado Deus e eterno Pai que estás no céu, no nome de Jesus nós queremos adentrar a tua presença e tributar ao Senhor gratidão, louvor, honra e majestade por esta oportunidade, ó Deus, por esta manhã, tarde ou noite, qual seja o momento propício em que o teu filho ou filha tiver acesso a este conteúdo, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa descortinar a nós as revelações da tua palavra, nos fazendo entender e compreender os mistérios a nós revelados. Meu Deus, que o teu Espírito seja real, presente e manifesto em o nosso meio, para a glória do seu nome. Amém. E graças a Deus. Pois bem, hoje, com a permissão do bom Deus, nós vamos ingressar na matéria, hoje será a introdução na matéria de pneumatologia. E, mediante ao ingresso, nós vamos caracterizar aqui o nome da matéria, tá? Que é uma junção de dois termos gregos, pneuma e logia. Bendito seja Deus. A palavra logia vem de logos, que significa estudo ou palavra, e a terminação pneuma significa espírito. No antigo pacto, com o termo ruá no hebraico, remete-se a espírito ou vento. Tá? Então nós vamos introduzir aqui as terminações gregas, tanto pneuma quanto logia, que já é comum dos senhores. O termo logia ele precede aí a teologia sistemática, porque todo término de nome de matéria na sua nomenclatura tem o termo logia, porque tudo refere-se ao estudo. Então, pneumatologia tão logo significa estudo do Espírito, e daí a importância de nós estudarmos o Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos estudos mais importantes da Bíblia Sagrada. Já visto, é uma pessoa da divindade. Nós vemos ele presente já no Gênesis 1. E é uma pessoa da divindade, isso mesmo, uma pessoa, porque o termo pessoa indica personalidade. E nós estudaremos ao longo aqui das nossas aulas a personalidade do Espírito Santo. O que faz um ser, uma pessoa, são as suas condições cognitivas, afetivas, E nós vemos que o Espírito Santo ele tem manifestos cognitivos, ele vê, ele sente, ele toca, ele percebe, e no termo afetivo, porque ele sente, ele tem vontade. O próprio apóstolo Paulo, dada a ocasião, sentiu-se impelido a saber pela vontade do Espírito de que ele não poderia descer a determinado lugar para pregar a palavra de Deus. Então nós vemos na divindade a junção do ancião de dias, que é a ação do Deus Pai, o Cristo, ou o Verbo, tá? Ele é mais popular chamado de Cristo, mas na eternidade era tratado como o Verbo, e agora o Espírito. Então nós temos aqui as três pessoas da divindade. Bendito seja Deus. YHWH, Yahvé. Então nós vemos que o Espírito, ele é, todos são Yahvé, mas ao mesmo tempo não é. E por que não é? Porque ele tem a sua vontade própria. Ele tem a sua vontade própria. Assim como o ancião e o Cristo também não são a mesma pessoa, mas ambos são um.
Então ambos são Yahvé, mas do lado de fora aqui no triângulo não é porque cada um tem a sua vontade, o seu desejo, cada um tem a sua personalidade. Então nós temos a pessoa do Pai, nós temos a pessoa do Filho e nós temos a pessoa do Espírito Santo. É importante salientar de que ambos os três, embora sejam três pessoas, é um só Deus. Bendito seja Deus. Três pessoas é igual a um Deus, porque eles trabalham em unidade. Então nós temos aqui o Pai, nós temos aqui o Filho e nós temos entre eles o Espírito Santo. Estudaremos tudo isso, que é o vínculo da unidade, tratado em Efésios 4. É o Espírito Santo responsável em trazer unidade. Bendito seja Deus. Então é importante falarmos sobre o Espírito Santo. Essa é uma doutrina que passa desapercebida por muitos cristãos. O Espírito Santo é o Consolador, o Paracletos, é aquele que está ao nosso lado. Ele é o Espírito de santificação, ele é o Espírito de adoção. Sem a ação do Espírito Santo não podemos ter uma relação de paternidade com a divindade, não podemos chamar Deus de Pai, porque é Ele quem nos filia pela obra de Cristo no Calvário. É Ele quem coloca em nós uma certidão de nascimento, porque o autor aos Romanos escreve, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito e me diz que sou filho de Deus, ou me chama, né? Então nós não temos como ter nenhum laço de paternidade com a divindade se não for mediante a obra do Espírito Santo. É Ele o Espírito que clama Abba Pai, né? Então nós vemos a importância do Espírito Santo, sendo Ele também o aferidor do selo. É Ele quem coloca em nós o selo como garantia do resgate, como a garantia da ressurreição, como a garantia do arrebatamento, como a garantia da vida pós-morte, da manifestação da glória vindoura, onde esse corpo corruptível dará luz a um corpo incorruptível. O Espírito Santo é o agente de todas estas coisas. Revelado no livro do Ezequiel, no capítulo 37, quando Deus pergunta a Ezequiel: poderão reviver estes ossos? Ele diz: Senhor Jeová, tu o sabes. Então o Pai diz a Ezequiel: então profetiza ao Espírito, diga ao Espírito que venha dos quatro cantos e que assopre sobre estes mortos. Porque o Espírito Santo, esse Espírito que nós estudaremos, é o responsável em ressuscitar dos mortos aquele que vive e aquele que viverá para sempre. Tá? Então é muito importante. E a ignorância sobre o assunto do Espírito Santo, ela é tão real quanto o ar que respiramos. Muitos cristãos que são agentes de Deus na terra por meio do Espírito Santo, são instrumentos. O Espírito Santo é o doador dos dons. Se não for o Espírito Santo, não há dom de profecia, não há dom de discernimento de espíritos, não há dons de cura, não há dom de operação de maravilhas. Se não for o Espírito Santo, não há palavra da ciência, não há palavra da sabedoria. Ora, se não for o Espírito Santo, não há os dons ministeriais da igreja, não existirá o apostolado, o pastorado, o mestrado, não existirá o ministério profético, nem tampouco o evangelístico. Se não for o Espírito Santo, nós não teremos os frutos do Espírito, que é quem dão a nós um caráter sólido e firme, que testemunha a respeito de Deus. Não haverá amor, não haverá benignidade, bondade, paz, temperança, domínio próprio, dentre outros. Então a importância do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo em nós. Por isso Cristo disse: eu rogarei ao Pai que Ele vos dê outro Consolador, e que este Consolador esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, estudar sobre o Espírito Santo não é apenas uma dádiva ou um favor que você faz para ti mesmo, é uma obrigação que lhe compete para que você possa chegar aos céus. Aos alunos que aqui estão, nós estamos preparando-nos hoje numa aula introdutória para dissertar sobre a imensidão teológica a respeito do Espírito de Deus. Serão aulas inefáveis, maravilhosas. Eu costumo dizer que estudar sobre o Espírito Santo é um presente divino. Por que é um presente? Porque nós compreenderemos a ação daquele que vive em nós. Porque do Espírito somos morada, tabernáculo. O Espírito de Deus vive em nós.
Então será maravilhoso, serão aulas especiais. E a você que está acompanhando este vídeo pela primeira oportunidade, quero externar a você um convite. Invista no seu conhecimento, invista no seu ministério, invista na sua chamada. São valores quase que sem expressão, valores falando abertamente aqui, publicamente, a R$50 de investimento ao mês, você tem acesso hoje à teologia sistemática, no conforto do seu lar, no momento propício em que você pode ter acesso a este vídeo, você poderá fazer uso do mesmo. Então não perca essa oportunidade, é uma oportunidade única, singular, que o bom Deus te prepara. Para mais informações, nos chame, tá? Nos contate aí no privado, para que nós possamos prosseguir numa jornada teológica. Pois bem, então nós vamos hoje falar sobre o Espírito de Deus, e eu quero começar aqui com uma advertência registrada na Bíblia Sagrada, a respeito da ignorância sobre o Espírito Santo. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Bendito seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 2. Bendito seja Deus. Está escrito assim: bendito seja Deus. Vamos ler um para contextualizar. E enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões superiores e chegou a Éfeso, guarde isso, chegou a Éfeso. E ao encontrar ali certos discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Meu Deus! Vou ler novamente a resposta dos discípulos. Aqui não é uma multidão, é discípulo. Faziam parte do colégio e do discipulado que os primeiros apóstolos estavam formando na terra. São o futuro da igreja. Um futuro que já era presente, porque se eles são tratados como os discípulos, é porque eles já davam testemunho de Jesus Cristo. Porém, davam um testemunho vazio, um testemunho oco, um testemunho sem poder e sem autoridade. Meu Deus, neste versículo 2, são discípulos que estão respondendo a Paulo: nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Eles não sabiam da existência do Espírito Santo, porque esses discípulos não ouviram os seus mestres falar sobre tal. Como hoje muitos membros não ouvem os vossos pastores dissertar, discipular, ensinar a respeito da doutrina do Espírito Santo. Mas nós fomos alumiados pelo Senhor, fomos alcançados pela sua supra-vontade e estamos reunidos aqui neste momento oportuno e especial para que em nós não haja ignorância sobre o Espírito Santo. Então Satanás sabe da importância do Espírito e ele luta para que haja em nossos dias a ignorância. O que é ignorância? A ausência do conhecimento, né? Então Satanás luta para que haja a ausência do conhecimento. Presta atenção, a ausência do conhecimento, não conhecimento teológico, observe isso, mas a ausência do conhecimento vou escrever grande, existência, meu Deus, da existência do Espírito Santo. E nós vemos movimentos carismáticos que têm crescido nos nossos dias odiernos, que não creem na existência do Espírito Santo, não creem na sua ação, na sua manifestação e principalmente na sua presença adjunto à Igreja de Cristo. Senhoras e senhores, é importante saber que se Cristo é o noivo, se Cristo é o noivo da igreja, e a igreja é a noiva,
A igreja é a noiva. Nós sabemos que, como diz a Bíblia Sagrada, o noivo, vou pegar uma nova caneta azul aqui, o noivo, ele foi ao Pai preparar lugar. Ele mesmo disse, eu vou ao Pai vos preparar morada, preparar uma casa, porque não há casamento sem casa. Então Jesus disse assim, eu vou ao Pai vos preparar uma casa, uma morada, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou dar a vocês aí um consolador, e o papel deste consolador dentro do costume judaico, era ser o amigo do noivo. É o amigo do noivo. Este amigo do noivo, ele cuidaria da noiva. Ele cuidaria da noiva até o dia em que o noivo retornasse para apanhá-la em casamento. Bendito seja Deus. Então, se nós vemos no noivo a pessoa de Jesus, se nós vemos na noiva a pessoa da igreja, nós vemos no amigo do noivo a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! É o Espírito Santo quem cuida da noiva, quem adorna a noiva, quem prepara a noiva. É o Espírito Santo quem investe na noiva, porque ele é do noivo, ele sabe como o noivo gosta. Ele sabe que o noivo quer uma noiva imaculada, uma noiva pura, uma noiva prudente, uma noiva cheia de azeite, cheia de autoridade, dada a importância do Espírito Santo. Mas para nossa preocupação, desde Atos 19, no versículo 2, os discípulos estão dizendo, nem sequer ouvimos que haja do verbo existencial, nós sequer sabemos que exista o Espírito Santo de Deus. E quantos em nossos dias já não creem mais no Espírito Santo? Quantos destas gerações que estão nascendo agora já não almejam mais serem batizados com o Espírito Santo e com fogo? Aliás, a você que me assiste, a você que me acompanha, qual foi a última vez que você presenciou como testemunha visual? Qual foi a última vez que você testemunhou como uma testemunha perceptível, que percebeu, que notou, que viu um batismo com o Espírito Santo diante dos teus olhos? A doutrina do Espírito Santo precisa viver, a doutrina do Espírito Santo precisa estar em nossos dias. A verdade sobre o Espírito Santo precisa coexistir pelos séculos e séculos, porque se houver a ignorância sobre o Espírito Santo, Satanás estará tirando das nossas gerações a maior ferramenta responsável pela ressurreição dos mortos. Se não fosse o Espírito Santo, sequer Cristo ressuscitaria dos mortos, porque Paulo vaticina que foi o Espírito Santo quem o ressuscitou dos mortos, e o mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também ressuscitará aqueles que dormem em Cristo. Bendito seja Deus. Então nós precisamos voltar a crer no Espírito Santo. Por isso, este meu convite, esta minha apelação para que você abra os teus olhos, invista em você, invista no seu chamado, no seu ministério, porque você será um instrumento de avivamento dentro da sua igreja, no meio do lugar onde você congrega. Você será um Ezequiel diante de um vale cheio de ossos, mas você será o agente do Espírito, será um instrumento do Espírito Santo para que haja um avivamento genuíno no meio da sua congregação. Bendito seja Deus. Então, como não crer na existência? Olha isso, como não crer na existência do Espírito Santo, se em Gênesis capítulo 1, abra aí, Gênesis capítulo 1, bendito seja Deus, observe isso, capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E agora eu quero que você circule esse trecho do versículo 2, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Espírito com E maiúsculo, porque refere-se à divindade, Então no versículo 2, nós já temos a existência do Espírito Santo. Aleluia, bendito seja Deus. Nós temos a manifestação do Espírito Santo. Ele não só estava presente
como Ele é o agente responsável pela criação. É Ele quem vai tirar a terra do meio das águas, como disse o apóstolo Pedro. É Ele quem vai fazer com que aquele pedaço informe de lama que estava submerso num aquário de água gigante, ele venha à existência, porque ele pairava sobre a face das águas, passou por eternos anos, por anos milenares, por anos criacionais, trazendo a esperança. O Espírito Santo foi o primeiro missionário enviado a uma missão. Qual foi a missão? Tirar a terra do meio das águas. O Espírito Santo foi o responsável em trazer à luz o que estava em trevas, porque diante dele nada fica em oculto e escondido. O Espírito Santo, ele é a luz do candeeiro, aleluia. É verdade que a palavra diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se Cristo, sendo o verbo, é a palavra, e sendo a palavra é a luz, o Espírito Santo é o azeite que mantém este candeeiro aceso. O Espírito Santo é aquele que manterá em nós viva a verdade de Cristo, para que passe os céus e passe a terra, mas a palavra de Deus não passe. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é o vento que invadiu, bendito seja Deus, aquele vale cheio de ossos, e levantou dos mortos um exército grande e extremo. O Espírito Santo também é o som de um vento forte e impetuoso que invadiu aquele cenáculo, onde 120 que criam na manifestação dele e esperavam a promessa que viria do Pai, ali permaneciam em atividade, em oração constante, em fervor, para que o Espírito Santo distribuísse sobre eles línguas repartidas como que de fogo. São muitos os tipos do Espírito Santo. Nós podemos chamar os tipos do Espírito Santo. Ele é o azeite da lamparina. O Espírito Santo, ele é o fogo do nosso altar. O Espírito Santo, ele é a água do nosso cântaro, é a água da nossa fonte. O Espírito Santo é o vento que nos dirige, que nos faz nascer do Espírito, para que sejamos como o vento. Não sabemos de onde vimos, nem para onde vamos, mas somos regidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a pomba que repousa sobre nós e permanece tabernaculando em nós. O Espírito Santo é o selo, é Ele o responsável em garantir de que nós, como uma carta escrita e lida por todos os homens, possamos sair do remetente e chegar ao destinatário, porque o nosso remetente é a terra, mas o nosso destino é a eternidade, e é Ele como selo que faz a garantia. O Espírito Santo é o agenciador do pagamento, é Ele quem mantém em nós a garantia do pagamento pela nossa escrita de dívida que nos era contrária. É o Espírito Santo quem em nós manifesta o poder da santificação realizada por Jesus no Calvário. Somente 7 nomes por hora, somente 7 tipos da manifestação do Espírito Santo em nós. Olha a importância do Espírito Santo, a importância da manifestação da segunda pessoa da divindade da igreja. Bendito seja Deus. Não há profeta sem o Espírito Santo. É Ele o responsável. Isaías já havia profetizado no capítulo 11, abra sua Bíblia. Isaías já havia profetizado no capítulo 11 sobre a importante ação do Espírito Santo, e ele já havia dito no versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, ou o Espírito do Senhor. E ele classifica aqui o Espírito Santo com suas 7 características que eram manifestas no antigo pacto. Ele diz: o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito do conhecimento, o espírito do temor e o espírito do Senhor. São 7 hastes que compõem o castiçal, o menorá, que era a luz que mantinha o caminho para a arca da aliança preparada. Sem o Espírito Santo não há caminho que nos leve até Cristo, porque é o Espírito Santo hoje quem nos convence do pecado,
da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo quem tabernacula em nossas entranhas e nos ajuda diante de uma vida de dificuldade, nos dá esperança, nos dá ânimo e vida para que possamos prosseguir ao encontro do Senhor. Sejam bem-vindos à pneumatologia, sejam bem-vindos à doutrina do Espírito Santo, sejam bem-vindos à matéria que vos fará compreender qual é a vontade desta pessoa chamada Espírito Santo, que vive em você, que vive em mim e que vive em nós, e que está aqui nos preparando com todo carinho, amor e cuidado, porque é o Espírito Santo, o amigo do noivo Jesus, que está preparando esta noiva que vos fala, e essa noiva que me assiste, a encontrar-se com o noivo nas bodas do Cordeiro. Seja bem-vindo, nós estamos apenas começando introdução, e eu termino essa introdução com uma pergunta: você conhece o Espírito Santo de Deus? Você sabe quais são as suas ações, manifestações? Não? Então vem estudar conosco, vem estar conosco, será um prazer imensurável, será uma honra poder desfrutar contigo ao longo de semanas, meses e anos a importância da Sagrada Escritura e as revelações da supra palavra de Deus. Deixo a você um abraço fraterno, sou o pastor Jorge Paloni e faço questão de lhe dissertar este convite. Venha estudar teologia conosco, à distância, no conforto do seu lar, mas na unção e na autoridade do Espírito, em nome de Jesus.